Eu queria que o nosso amigo Lucas, que está todo eufórico Manda aí, hoje, Luca. porque ele não parou de olhar para a internet, olhou várias vezes para o seu celular, está doido, mas pô, manda esse pessoal parar de falar em música, que eu quero falar da taxa Selic. Taxa Selic. Selic, eu tô ruim hoje. Selic. A taxa Selic. O que é tão importante assim e como isso pode refletir no preço do nosso azeite? Boa. Não, vamos lá então, Buga. Eu acho que a gente pode dar até um passo atrás. Hoje, né, no mercado financeiro, foi a tão famigerada super quarta. O que é realmente essa super quarta? Quarta-feira verde. É quando existe realmente uma definição de vários fatores ali, de várias variáveis de indicadores econômicos. E os principais dessa super quarta foram o quê? A definição ali da taxa de juros americana e a taxa de juros aqui no Brasil, que é a nossa Selic. Tá? O que é a Selic, gente? Você que está nos ouvindo também. É a nossa taxa básica de juros. Tá? A nossa taxa básica de juros. Ela serve ali como uma referência, tá? Como uma referência para diversas operações financeiras ali do nosso país. Tá? Então, a nossa taxa básica de juros estava até ontem em 11,25% ao ano. Agora, cortaram mais meio ponto percentual. Está ali em 10,75%. Acabou de sair realmente, tá? Às 18h40. Poxa, o que isso denota, tá? O que isso é importante a gente entender, tá? Que a taxa de juros, ela influencia basicamente nos nossos empréstimos, né? Nas nossas aquisições de recursos financeiros. Quanto mais baixa realmente a nossa taxa de juros, mais barato fica o crédito. Quanto mais alta a taxa de juros, mais caro fica o nosso crédito, né? Isso influencia na circulação de dinheiro na economia, né? Então, por exemplo, quanto mais baixo ali os juros, mais fácil é a gente tomar realmente recursos a um custo menor e mais a gente acaba gastando, né? E girando esse dinheiro na economia, o que aumenta ou fomenta a inflação, né? E aí os preços eles começam a subir. Então é a boa notícia. Então assim, realmente é interessante o quê? Quanto mais a taxa de juros está mais baixa, mais a economia ela é fomentada realmente. E alguns setores da economia, eles se beneficiam com isso. Como, por exemplo, o setor do varejo, né? Porque aí o pessoal começa a consumir mais, tá? Isso é muito interessante. E da mesma forma que a estrutura brasileira houve esse corte de juros, ele teve um corte de juros, mas todos os indicativos ter uma cautela para as próximas reuniões, tá? Quem que define isso, né? Quem que define os juros aqui do Brasil? É o Banco Central, né? O Banco Central brasileiro que define esses juros. A gente está com uma cautela um pouco maior se vai continuar tendo esses cortes de meio ponto percentual. Visto que hoje também foi a definição dos juros americanos. O juros americano não teve nenhuma variação, nenhuma mudança. Ainda ficou no intervalo de 5,25 a 5,5, que é um dos maiores juros que já tivemos, né, na estrutura norte-americana. Isso é muito importante a gente ficar atento, né? Isso é muito importante porque isso influencia a nível mundial. Ô, Lucas, então assim, na prática, os Estados Unidos estão falando assim, vamos gastar menos. E aqui, na prática, a gente está falando, vamos gastar mais. Exato, mas vamos gastar menos por quê? Porque realmente os indicadores econômicos americanos não deixaram, por exemplo, o Banco Central americano ficar confortável em já iniciar um corte de juros. Está com tendências, então veja bem, temos tendências de cortes de juros americanos ali para depois do meio do ano. Então, depois do meio do ano, se inicia também essa estrutura de corte de juros americanos, o que vai acontecer? Vai dar início novamente... Pô, inglês médio aqui, para quem que não entende nada desse assunto, o que muda assim? O que muda na minha vida amanhã? O que eu tenho que pensar? Posso gastar? Eu tenho dinheirinho na poupança, eu tenho dinheiro emprestado, vou comprar um carro novo emprestado, como é que é isso? Então, o que muda? Esse indicador americano, ele baliza a nível global, a nível mundial.
Se os Estados Unidos estarão cortando juros, ou se eles derem essa tendência, basta entender que aqui no Brasil a gente tem o potencial de seguir o mesmo, né? De corte de taxa de juros. Isso vai girar mais dinheiro na economia, a gente vai poder realmente tomar empréstimos mais baratos, ter mais dinheiro circulando. Segue o líder. Segue o líder, é sempre assim.